Bom, então nesse áudio você vai aprender sobre a escolha do Reiki para simbolizar a essa energia, essa cura, essa expansão, essa frequência extraordinária que é o bambu. Por que o Reiki escolheu lá da natureza o símbolo bambu? Porque o bambu, se nós olharmos para ele, você vai ver o bambu como uma planta assim extremamente diferente de todas as outras plantas que você já viu. O bambu, ele é uma planta muito simples, mas ele tem uma resistência ao vento, né? A gente encontra muito pé de bambu em entradas de fazenda, na beira das estradas, na beira dos lagos. Por quê? Porque ele é muito resistente, ele resiste ao vento, ele resiste ao frio, ele resiste ao calor. Por dentro ele é vazio, ele tem uma retidão, ele tem uma perfeição que as outras plantas não têm. Ele pode representar metaforicamente o funcionamento da energia, porque o bambu ele é cheio daqueles nozinhos, né? Aqueles encontros entre um pedaço e outro, tem um pedaço ali dentro, interno. Quem nunca viu um bambu por dentro, ele é assim, né? Ele tem uma parte interna, aí nessa parte interna ele tem uma outra parte e assim sucessivamente. É como se fosse um prédio. A cada gomo do bambu tem um pedaço de bambu dentro dele. É uma coisa muito interessante. E aí isso representa esse vazio dentro de nós, né? Quanto mais você vai crescendo, mais espaço você vai criando dentro de você. E mais você vai alcançando o infinito, o céu. E olha que coisa interessante. O bambu, ele pertence à família das gramas, né? E ele, antes de surgir em cima do solo, ele já cresceu cerca de 5 anos para dentro da terra. Quando eu descobri isso, eu achei muito interessante essa forma de planta, porque primeiro ela precisa estar totalmente enraizada para depois sair para fora. E é por isso que ele é tão firme, por isso que ele é tão resistente, porque ele vem de dentro para fora, ao contrário da maioria das plantas, que primeiro cria uma, duas raizezinhas, aí a parte de cima começa a crescer e a parte da raiz vai se aprofundando, mas na maioria das vezes a parte de fora é muito maior do que as suas raízes, então ela não é tão segura assim, ela é arrancada, né, pelos ventos, pelas tempestades, etc. Já o bambu não. E é por isso que o Reiki tomou como símbolo de perfeição, de retidão e de flexibilidade, né? O Reiki ele é totalmente flexível, pode estar o vento que for, ele vai balançar de um lado, vai balançar do outro, vai encostar até no chão, mas ele não vai se quebrar. Por quê? Porque ele é muito forte. Ele, é como se ele estivesse reverenciando o vento que vai tocando nele. Então ele vai de um lado para o outro e ele se dobra diante da vida, ele se mostra o quão poderoso ele é, mas o quão humilde ele é também ao mesmo tempo. E o bambu também ele serve para alimento, serve para construção de casas, serve para construir vários utensílios ornamentais. E o bambu é extremamente algo assim tão exuberante. E quando você passa perto de um bambuzal, assim, pelo menos eu, quando passo assim perto de uma toceira de bambu, eu fico encantada de ver como que ele é. Ele pode estar lá, até abandonado no meio do mato, mas ele sempre chama a nossa atenção, porque ele é empoderado de uma frequência, de uma energia tão poderosa que a gente fica olhando para ele sem entender, né? Como que uma planta pode se tornar tão grande, tão bonita, criar tantos brotos ao mesmo tempo e às vezes nem tem água ali por perto. E ele continua crescendo, crescendo, dando frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos, né? Frutos no sentido de ter mais filhotinhos ali, né? Mais hastes nascendo para todo lado. E é muito interessante que mesmo depois do bambu estar seco, ele ainda é aproveitável. Então, ele serve desde a sua sombra até fazer um móvel, uma cadeira. Ele representa isso, ele representa a prosperidade, ele representa essa fluidez, esse oco, né, que eu falei que entre um espaço e o outro que o bambu tem, representa esse vazio do espaço entre o céu e a terra.
representa esse espaço vazio entre nós, as nossas consciências e o céu, as nossas consciências e a terra. Então você pode usar a simbologia do Reiki para representar tudo aquilo que você deseja. Representar você nesse espaço em que você tem que ficar enclausurado dentro de você, depois você tem que ganhar muita força para romper esse espaço onde é fechado para passar para o próximo e assim sucessivamente. Então, toda essa energia que o Reiki ela vai levando você para cima no sentido da vibração, que vai se elevando, 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 assim como o bambu. Mas primeiro você tem que ter a base. Por isso que o nível 1 de Reiki é fundamental. Não tem como você passar para o próximo nível se você não recebeu o nível 1, compreende? Então a retidão do bambu está sempre alinhado para cima, buscando o sol, buscando o céu, buscando essa altitude, essa perfeição com que ele faz isso, representa essa nossa projeção diante do infinito, a nossa projeção em alçar nossos voos, em estarmos alinhados e realinhados com a frequência do universo, com a frequência do Criador. Representa então um caminho, simboliza o objetivo do nosso objetivo interior com os nossos objetivos externos, ou seja, o crescimento total, né? A totalidade da nossa evolução como um ser divino, a evolução das nossas metas, a criação das nossas emanações, da potencialidade que nós somos, das coisas criativas que nós temos dentro de nós, que nós precisamos explorar, assim como o bambu. Diante de uma pessoa criativa, ele vai explorar todas as potencialidades do bambu para criar infinitas coisas com o bambu, né? Desde o alimento até uma mesinha, uma cadeira, um baú, um vaso, uma casa, uma escada. Eu já vi, nossa, figuras de tantas coisas feitas com bambu que você olha e você fala, nossa, como foi possível fazer isso, né? E é interessante que o bambu tanto pode ser usado quando ele está verde, como quando ele está maduro. E assim é o reikiano. Ele começa a ter essa vibração, a emanar essa vibração desde o seu estado, né? O bambu, desde o seu broto, ele serve como alimento. Então, nós, desde o primeiro dia da sintonização, você já se torna uma frequência que pode expandir, que pode co-criar junto com o outro. Essa energia, essa frequência Reiki já começa a te alimentar desde o primeiro dia. E você pode ajudar a alimentar as outras pessoas desde o primeiro dia da sua sintonização. Desde o comecinho, não importa. Se você fez a sua sintonização hoje, amanhã mesmo você já está aplicando Reiki em alguém. A frequência é a mesma, de alguém que está há 10 anos fazendo Reiki, que já pode ser considerado um veterano no Reiki. A diferença vai ser quanta facilidade ele tem em aplicar o Reiki em determinadas situações. Mas a frequência e a energia vai ser a mesma. O valor vai ser o mesmo agregado no sistema da pessoa. Assim como o bambu tem o seu valor desde o seu nascimento, desde o seu brotinho que nasce lá, que serve como alimento tanto para as pessoas quanto para os animais, né, que vivem nas florestas dos bambus, que são criados ali no meio dos bambus. Na casa de um reikiano sempre tem que ter algum bambu ali para representar essa potência, essa energia, essa infinidade de possibilidades que o bambu nos representa e também a infinidade, né, de como você pode atuar e trabalhar com a energia do Reiki. Além disso, também tem uma coisa legal, né, que o bambu ele serve para fazer instrumentos de música. Então, quanta coisa você pode fazer com ele. Por isso que essa escolha assim é muito interessante, né, de algo da natureza que representa algo tão poderoso, tão fantástico e tão simples, tão singelo quanto o Reiki, tá bem? Então aqui nós encerramos esse módulo e agora nós iremos para o nosso próximo módulo, que é muito interessante, no qual você então irá aprender as posições e as posturas que você deve aplicar em você e nas outras pessoas com o Reiki nível 1.